Olá, muito bom dia para todo mundo, muito bom dia para você. Tá chegando o AB1 dessa quarta-feira, dia 11 de março. Tá na hora de ficar bem informado, então vamos juntos. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre um adolescente que foi apreendido em Toritama, hein? Ele estaria envolvido na morte de um motorista de aplicativo durante uma tentativa de assalto no Recife, ó. Essas são imagens do momento do crime que aconteceu no começo desse mês na capital do estado. A vítima foi um homem de 36 anos. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no AB1. Fábio Gomes, Leonardo Costa, Franklin Portugal e Joel Almeida estão com a gente ao vivo. O Fábio vai falar sobre mais um caso de afogamento e a vítima foi uma criança, pessoal, de 5 anos. Esse é um dos assuntos do G1 Caruaru e região. Que tristeza, hein, Fábio? Bom dia para você. Pois é, uma tristeza muito grande, né? Esse caso foi registrado em uma barragem do município de Capoeiras, aqui no Agreste Pernambucano, e essa criança de apenas 5 anos de idade, infelizmente morreu, né? Na data que esse caso aconteceu, no começo dessa semana, segunda-feira, ela chegou a ser retirada com vida da água e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse caso e também falando sobre outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. Perfeitamente, Fábio. Leonardo Costa vai falar sobre o caso de uma mulher que foi vítima do golpe do falso advogado, lá em Garanhuns. Gente, ela teve um prejuízo de quase R$50 mil. Olha que história, hein, Leonardo? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. A vítima foi uma mulher de 38 anos. Segundo ela, os criminosos entraram em contato via WhatsApp dizendo que ela teria vencido uma ação de plano de saúde que teria um valor alto a receber. E aí começaram toda a simulação e justamente ela começou a fazer as transações chegando aí a quase 50 mil. Então, daqui a pouco eu volto com mais informações porque eu conversei com o delegado e também com um representante da OAB. Almir. Muito bem, Leonardo. Franklin vai falar sobre o sonho da casa própria e a oportunidade de realizar esse sonho, é claro. Tem um feirão de imóveis que vai começar amanhã aqui em Caruaru. Bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham no AB1. Olha só, aqui atrás, ó, a estrutura está sendo montada desse feirão de imóveis. A primeira edição da Feira de Imóveis aqui de Caruaru. Em 2026, milhares de imóveis em diversos programas aí de auxílio para que esse sonho seja realizado por parte de muitas pessoas. Cerca de 80 milhões de reais devem ser negociados aí durante esses dias, até domingo, né, que está sendo realizado aqui a Feira de Imóveis. Daqui a pouco a gente volta falando mais desse evento aqui em Caruaru, Almir. Muito bem, Franklin. E por falar em sonho, muita gente está em busca de um lugar ao sol no mercado de trabalho, né não? Por isso, hoje tem a Bem Emprego para falar sobre esse assunto. Bom dia para você, Joel. Bom dia, Almir. Um ótimo dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. Hoje, nesta quarta-feira, há pelo menos 600 vagas de trabalho espalhadas por diversas regiões do estado, com requisitos diferentes, muitos benefícios. Então, se você está precisando de um emprego, já fica ligado que daqui a pouco a gente vai falar sobre essas oportunidades. Se você não está precisando, mas conhece alguém que está, já manda um WhatsApp, liga para essa pessoa correndo para acompanhar o AB1 de hoje, porque tá cheio de oportunidade e a gente vai falar um bocado delas, inclusive sobre direito trabalhista aqui no AB1. Até 1h da tarde tem muita coisa para você ficar bem informado aqui no seu jornal preferido. É isso, Almir. Tá certo, Joel, é isso mesmo. Turma, estamos juntos e ao vivo nesse AB1, hein? E hoje também tem mais uma reportagem da série sobre idosos que continuam em atividade conectados ao trabalho. A gente vai conhecer um homem de 65 anos que continua exercendo a função de empresário. E vamos ver um outro homem de 59 anos que está de olho nos 60 e com muitos planos, hein? A partir de agora a gente começa a ponderar quanto tempo a gente tem de saúde, de 20 anos, 30 anos. Então eu passei 40 anos da minha vida trabalhando. Eu não quero passar mais 30 anos trabalhando para depois simplesmente ir embora. Eu quero agora trabalhar, manter o que tem, mas viver e ser feliz. Muito bem, e no AB Esporte vamos falar sobre o Central e a Série D do Campeonato Brasileiro. Afinal, a Patativa está se preparando, hein? Ontem teve reapresentação do time que vai disputar a 4ª Divisão Nacional. A gente vai contar tudo daqui a pouquinho. Claro, aqui no seu AB1, que já começou.
É isso, pessoal. 11 horas mais 53 minutos. Vamos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal também, o G1 Caruaru e Região, e ainda pelo Globoplay. E tem o QR Code aí do lado que leva você direto para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Para começar, vamos ver como é que está o clima aqui na capital do Agreste. O dia deve ser de sol entre nuvens e à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Muitas nuvens nesse momento, nesse ângulo aí da cidade. Agora, a temperatura está marcando 30 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20. E olha essa história, hein? Uma mulher foi vítima do golpe do falso advogado. Ela teve um prejuízo de quase 50 mil reais, hein? Então vamos até Garanhuns para falar ao vivo com Leonardo Costa. Ele vai contar pra gente como foi que tudo isso aconteceu. Leonardo. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Situação bem complicada e tudo aconteceu durante esta madrugada, viu? Essa mulher estava em casa e aí recebeu uma mensagem de criminosos com uma foto aí de um advogado que já teria atendido esta mulher, e aí começaram a dizer que ela teria vencido uma ação de plano de saúde e tinha um valor bem alto para receber. Para isso, deveria fazer alguns pagamentos. Então pediram que essa mulher espelhasse a tela do celular e tudo bem explicadinho para parecer de fato que era um advogado falando com ela. Começou a pedir essas transações, esses PIX. E ficou aí no valor de R$ 48.589. O caso foi registrado ainda durante a madrugada, vai ser investigado pela primeira delegacia, porque aconteceu no bairro Boa Vista e está sendo investigado como crime de estelionato. Eu conversei com o advogado Lucas Pinheiro, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui de Garanhuns, que ele explica que a justiça não pede um valor para você receber outro. Vamos acompanhar. É importante a gente ressaltar aqui que nenhum tribunal, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Federal, qualquer tribunal, ele exige pagamento de nenhuma taxa para saque de valores que você teria ganho, tá? Então é importante destacar isso para que as pessoas saibam que aquilo ali, quando exigirem de você qualquer pagamento, aquilo ali é um golpe. O importante aqui nessa situação é sempre falar por telefone. Então, se ou você desconfia que está caindo no golpe, ou o advogado, e aí é uma orientação até para os colegas advogados, para falarem com os clientes e os clientes com o advogado por telefone. Então, façam videochamadas, façam chamadas telefônicas, porque se já é uma relação pré-existente, você com certeza vai conhecer o seu advogado. No caso das vítimas que acabam sofrendo os golpes, tá? O importante é, primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer, entrar em contato com o banco e informar o banco que sofreu o golpe para contestar aquela transação financeira. Então, se você fez uma transação por Pix, se você fez uma transação por TED, o importante é contestar, porque o banco, através de alguns mecanismos do próprio Banco Central, as instituições financeiras conseguem resgatar valores através de verificações de segurança que eles fazem, de onde foi o dinheiro, para que conta ele foi destinado, e eles conseguem bloquear os valores nas contas de destino. A gente sabe que às vezes a gente confia, já era atendido por um advogado aí, mas tinha muito tempo que não falava com ele. Por isso é importante verificar se aquele número de telefone ainda está com esse advogado e se ele ainda está registrado no site da Ordem Nacional dos Advogados do Brasil, né? Inclusive o site é cna.ab.org.br. É bem explicativo, qualquer pessoa pode ter acesso. Eu conversei também com o delegado Patrick Dias, que falou aí sobre a importância de registrar boletim de ocorrência. Vamos acompanhar. Bom, a importância do boletim de ocorrência é justamente dar início à investigação. A partir do momento que se registra o boletim de ocorrência, aquele fato passa a ser sabido, conhecido pela instituição policial. E, havendo uma recorrência, isso facilita muito na identificação dos autores. Por quê? Em determinado caso, o estelionatário ele pode não deixar pistas ou deixar poucas pistas, mas quando se reúne outros casos, então através desses registros, se pode montar o quebra-cabeça da investigação e facilitar a identificação desses criminosos e levá-los à justiça. Evite fazer qualquer tipo de aporte financeiro, qualquer transferência, via Pix, via transferências bancárias, por contato unicamente por meio de redes sociais, por meio de contatos telefônicos. Busque sempre ter a cautela
de fazer essas tratativas de forma presencial, que desta forma você reduz em muito o risco de cair num golpe. Toda cautela é necessária, então é necessário aí encontrar essa pessoa presencialmente também para fazer essas transações e simplesmente o comprovante não é suficiente. Como se trata de um Pix, é necessário aí observar esse comprovante e sempre observar se esse número de fato está com o advogado e se ele está registrado aí na Ordem dos Advogados do Brasil. Almir, volto contigo. Leonardo, muito obrigado por essas informações. Gente, é um alerta quando a gente vê um caso como esse também. É muito importante levar em conta. Qualquer pessoa pode cair numa situação como essa. E a gente ouviu aí, nas informações que o Léo trouxe, informações que são orientações importantes. Primeiro lá do advogado, falando dessa questão de que, olha, tribunal nenhum vai cobrar ali um dinheiro para você receber algo que você já tem direito. Ou seja, já tem que estranhar aí. Se a gente tem direito àquele valor X, ninguém pode cobrar nada, nenhuma taxa para a gente ter esse recebimento aí. E a outra orientação é da polícia, né? Sempre registrar o boletim de ocorrência para ajudar no processo investigativo e para essa investigação passar a existir. Então valeu, viu, Leonardo? Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho o Léo está de volta aqui no AB1. E vamos seguindo, pessoal, porque a Compesa e a Polícia Civil realizaram ontem uma operação de combate ao furto de água aqui em Caruaru. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em locais com ligações clandestinas ao longo da adutora de inversão de Jucazinho. Nos locais, foram encontrados desvios para abastecer propriedades, açudes e outras atividades particulares, hein? Para a gente ter uma ideia, a indicação era de perdas estimadas em 56 litros por segundo, o que equivale a cerca de 4 milhões de litros de água por dia. Já pensou? Um volume suficiente para abastecer cerca de 32 mil pessoas diariamente. Que absurdo, não é, pessoal? Agora vamos até a redação porque uma criança morreu afogada em uma barragem na zona rural de Capoeiras, aqui no Agreste. Esse é um dos assuntos do nosso portal. Fábio Gomes fala pra gente a respeito dessa história triste demais. Hein, Fábio? Boa tarde para você. Pois é, uma história muito triste, registrada no município de Capoeiras, aqui no Agreste Pernambucano. Esse caso foi registrado, inclusive, na segunda-feira e as informações foram divulgadas pela Polícia Civil recentemente. Essa criança, né, um menino de 5 anos de idade, ele foi identificado como Jonathan Severiano da Silva, né, ele estava no local acompanhado dos pais e também de outras crianças quando esse afogamento, infelizmente, aconteceu. De acordo com informações confirmadas pela Polícia Civil, um homem que também estava nessa barragem percebeu a situação, mergulhou na água para socorrer a criança e o Jonathan ele foi retirado da barragem com vida e levado até um hospital, mas infelizmente não resistiu. A Polícia Civil de Pernambuco também informou que esse caso foi registrado pela Delegacia de Capoeiras como morte a esclarecer sem indício de crime. A polícia também confirmou que um inquérito foi instaurado e que essas investigações seguem em andamento. A Escola Municipal Quilombola Joaquim de Carvalho Cavalcante, onde o Jonathan estudava, divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do aluno e também prestando solidariedade à família. Almir. Os nossos sentimentos também para a família do Jonathan, né? Para todos os parentes. Enfim, como é triste quando a gente tem relatos de morte de crianças, porque a gente pensa em alguém que está começando a vida. E aquele alerta é importante demais? É sempre importante reforçar? Claro que é. Os cuidados com as crianças em locais que tem muita água. A gente está falando aí a respeito, né, de um reservatório maior, uma barragem, às vezes tem o açude, enfim, mas também tem gente que tem piscina em casa, às vezes um tanque, uma caixa d'água. Os bombeiros falam até essas questões relacionadas a um balde com água. Um balde, dependendo do tamanho da criança, também pode provocar um caso de afogamento. Então, é preciso reforçar esse cuidado o tempo inteiro. Estou vendo que aqui no G1 também tem informações a respeito de um adolescente que foi apreendido em Toritama. Ele teria envolvimento naquele caso do motorista de aplicativo que foi assassinado no Recife no comecinho desse mês. Não é isso, Fábio? Exatamente, Almir. Esse crime foi registrado no dia 3 de março e esse adolescente ele foi apreendido ontem pela Polícia Civil aqui em Toritama, no Agreste Pernambucano. Inclusive, a gente tem imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que esse crime aconteceu. A gente acompanha as imagens nesse momento, né? Um outro homem já foi preso pela Polícia Civil no decorrer dessas investigações. Através dessas imagens é possível a gente ver o momento em que o motorista de aplicativo Victor D'Antolio de Fontes Souza, né, de 36 anos, ele acabou sendo assassinado. Ele, inclusive,
Dá para a gente ver nessas imagens o momento em que o veículo arranca, né? A gente acompanha também nesse momento imagens da vítima no dia que o caso aconteceu e, de acordo com a Polícia Civil, esse adolescente ele foi apreendido por ato análogo a latrocínio. Ele é apontado como um dos envolvidos na morte do motorista e também da tentativa de assalto que aconteceu no Recife. Ele é o segundo suspeito capturado por envolvimento nesse caso. No dia 5 de março, a Polícia Militar prendeu o Cosme Victor Cândido Nascimento, conhecido como Cosminho, que também é apontado como autor dos disparos que matou a vítima. De acordo com as investigações, o Victor D'Antonelli finalizava uma corrida quando foi abordado por essas duas pessoas, logo após a passageira deixar o veículo, e durante essa abordagem, os suspeitos anunciaram o assalto. A gente acompanhou nas imagens o momento que ele tentou fugir, mas acabou sendo atingido e o disparo acabou atingindo a região do pescoço da vítima. Após os disparos, o carro atravessa a via sem direção e acaba inclusive colidindo com o portão de um imóvel de outro lado da estrada do Encantamento, né, que foi onde aconteceu, na zona norte do Recife. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima infelizmente veio a óbito no local e a gente acompanha o rumo dessas investigações e a conclusão desse inquérito policial por parte da Polícia Civil, amigo. Sim, Fábio, vamos seguir acompanhando sempre aqui no nosso AB1, essas informações também no G1. Uma pessoa jovem, 36 anos de idade, né, um trabalhador, motorista de aplicativo. A gente sabe o tamanho da batalha dessas pessoas no dia a dia para conseguir o pão. E um detalhe também, eu acompanhei também esse assunto que foi abordado lá no Bom Dia Pernambuco, lá no começo do mês. E ele, esse motorista de aplicativo que foi morto nesse assalto aí, estava se preparando para uma entrevista de emprego. Ele já tinha comunicado à família que ia deixar essa possibilidade de continuar como motorista de aplicativo e queria participar dessa entrevista de emprego que já estava marcada. Antes dessa entrevista acontecer, infelizmente, essa fatalidade, esse crime brutal, não é? Fábio, muito obrigado então por essas informações. Daqui a pouquinho você está chegando com outros assuntos, não é? É isso mesmo, amigo. Até já. Até já. Agora é 12:05, pessoal. Vamos aos problemas da comunidade, porque moradores da Rua 91, ali no Morada Nova, em Caruaru, estão reclamando de vários problemas por lá. E a gente vai ver agora quais são esses problemas. Essa já se tornou uma cena comum. Muitos moradores contam que estão sem água nas torneiras há cerca de 15 dias. E atividades essenciais da rotina da casa se tornam um desafio. Tem que economizar, né? Lava roupa, guarda água, põe no banheiro e assim nós está ficando. A gente cria uns porquinhos ali para lavar eles, para dar banho nele, não tem água. Aí como é que a senhora está fazendo? A gente tá se virando, né? Tá pegando do vizinho, pegando de outros. Os vizinhos também já não tem. Ruim pra gente aqui a questão da água, porque a gente realmente precisa utilizar, né? Meu salão, graças a Deus, não é em casa, porque senão seria bem complicado. Em cima, mas está ruim para fazer as necessidades de casa, lavar prato, roupa. Antigamente chegava frequentemente, aqui no bairro não faltava água, mas hoje está impossível. Com a falta de água há tantos dias, os moradores contam com a própria natureza. Eles torcem que chova para contar com a água da chuva. A moradora Ana Paula mostra que na sua casa a caixa d'água precisa ficar posicionada de forma estratégica, caso comece a chover. A tampa da própria caixa serve como escorredor. O problema se torna ainda maior devido à situação em que a rua se encontra. Sem calçamento, a realidade é de ausência de capinação, lixo espalhado e, especialmente, buracos. Ana Paula conta que precisou contratar o serviço de um caminhão-pipa para abastecer a sua casa, mas o veículo sequer conseguiu chegar à residência. Porque ele não consegue descer também. A gente tem que comprar pipa aqui para juntar. A gente se reúne, né? Quem pode, entendeu? E a gente eles têm que vir devagarinho até aqui no pitbull para poder abastecer a caixa de 500 litros, de 1000 litros que a gente tem, pronto. E o resto a gente sai dividindo com os vizinhos, que pode. Porque a água aqui não está chegando. A auxiliar de costura Shirley Maria mora na Rua 91 há 14 anos. Ela relata que a situação da rua não é novidade. A gente que possuímos carro, possuímos moto, a gente não tem o direito de sair um final de semana com a família com carro. De moto a gente ainda sai aqui, mas sai, dependendo de como você está vendo os buracos, correndo risco de cair.
E de carro, a gente só se locomove do carro para fazer uma feira, ainda assim a pulso. Uber não desce nenhum e eles têm razão, que ninguém quer colocar o carro, porque a gente paga imposto para quê? Para isso, para a estrada estar desse jeito. Caminhão de lixo aqui não desce, é caminhão, não quer descer, os lixos estão ali embaixo, feito vocês estão vendo. Pessoal, muitos problemas para quem mora aí nessa rua. Sobre a falta de abastecimento, a gente entrou em contato com a Compesa. Aí eles disseram que o bairro Morada Nova é uma das localidades da cidade impactadas com os serviços de manutenção do sistema adutor do Agreste, que tiveram início ontem e serão concluídos hoje, de acordo com a Compesa, e que o abastecimento será retomado de forma gradativa assim que as atividades forem finalizadas. Sobre a falta de pavimentação, a gente falou com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Aí eles enviaram aquela nota que diz que uma equipe de projetos vai ao local para fazer o levantamento das demandas e incluir o serviço no cronograma de ações assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. Foi essa a nota. Sobre o lixo, a Secretaria de Serviços Públicos disse que a coleta está acontecendo normalmente nas terças, quintas e sábados e que possivelmente esse descarte está ocorrendo fora dos dias de coleta. Mas a moradora, como a gente viu aí, falou que o caminhão não está descendo por conta da situação da rua. E por isso não está acontecendo esse recolhimento, não é? Essa coleta não está acontecendo. Então fica esse recado também. Sobre a capinação, uma equipe disse que vai ao local para verificar a situação e realizar esse serviço de capinação. A gente vai seguindo com o seu AB1 agora. Então vamos de AB Emprego, pessoal, falar sobre esperança também, não é? É importante, 12h, 9 minutos, então está na hora de conferir as oportunidades dessa quarta-feira na região inteira. Para isso, Joel Almeida está chegando ao vivo com a gente. Joel, muito boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. A gente começa com esse sorriso no rosto aqui, quando toca essa vinhetinha do AB Emprego, porque é uma chance, né, de mostrar às pessoas tantas oportunidades. Só para essa quarta-feira são mais de 600 vagas disponíveis nos 4 cantos do estado e esse número não é, na verdade, só um número, né? Representa também a chance dessas pessoas se reinserirem ao mercado de trabalho, muitas vezes estão paradas aí na linha do desemprego. Tem gente também, ó, que está batalhando aí pela primeira vaga e claro que a gente faz questão de mostrar elas aqui no AB1. Eu vou te convidar agora para acompanhar na tela algumas dessas vagas que a gente separou aqui para Caruaru. Veja. Em Caruaru tem 14 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 4 vagas para ajudante de eletricista, 5 vagas para armador de estrutura de concreto, 5 vagas também para auxiliar de almoxarifado, 15 vagas para auxiliar de armazenamento, 30 vagas para auxiliar de linha de produção, 2 vagas para auxiliar de manutenção predial, 3 vagas para carpinteiro, 1 para conferente de controle de produção, 2 vagas para encanador, 1 para estoquista, 2 para oficial de manutenção predial, 3 vagas para operador de máquinas de construção civil e mineração, 2 vagas para operador de motosserra, 1 para padeiro, outra para podador de árvores, 3 vagas para supervisor, 1 para sushi man e 3 vagas para vendedor pracista. Olha aí quanta vaga disponível em tanta área diferente, né? Com, claro, benefícios também diferentes. E não acabou, viu? Ainda para Caruaru, tem, por exemplo, vagas que acabaram de chegar aqui pela Agência do Trabalho aqui de Caruaru. Vagas de almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento e auxiliar de cozinha, por exemplo, além também de pedreiro. São diversas vagas, de acordo com a coordenadora aqui da Agência do Trabalho, muitas vagas disponíveis para essas áreas que eu acabei de falar. Mas também tem vagas em outras cidades, além de Caruaru, e claro que a gente vai detalhar algumas dessas vagas em algumas dessas cidades aqui de Pernambuco. Também convido para você acompanhar agora na sua tela. Por exemplo, vou falando, você vai acompanhando aí, Arco Verde tem uma vaga para servente de obras. Em Belo Jardim, há uma vaga para diretor de produção, uma para eletricista de instalações,
ocupações, uma vaga para recepcionista atendente. Bezerros, aqui no Agreste, 2 vagas para agente de coleta de lixo, 9 vagas para pedreiro, 10 vagas para servente de obras. Garanhuns, 1 vaga para auxiliar de cozinha. Palmares, 1 para gerente de supermercado, 2 vagas para operador de caixa e 1 para pedreiro. Santa Cruz do Capibaribe, 6 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 2 para atendente de lanchonete, 5 vagas para atendente de lojas e mercados, 6 vagas para motorista entregador e 12 vagas para varredor de rua. Serra Talhada, no sertão do estado, tem 4 vagas para ajudante de motorista, 3 vagas para auxiliar de almoxerifado, 5 vagas para estoquista, 4 vagas para motorista entregador, 3 vagas para operador de caixa e 6 vagas para vendedor interno. Essas são algumas das vagas disponíveis aqui em Pernambuco. Algumas dessas cidades a gente não pôde trazer todas, porque, como eu disse no início, são mais de 600 oportunidades. Você pode acessar o site cedep.pe.gov.br para ter acesso a essas vagas atualizadas. Lembrando que tem 2 endereços aqui em Caruaru de agência de trabalho. Onde a gente está agora, na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade. Na Casa do Trabalhador, tem também no Expresso Cidadão, lá no Caruaru Shopping. É só comparecer com identidade, não precisa de nenhum outro documento, você vai ser atendido. E o bom é que funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para almoço. E claro que a gente fica na torcida. Almir, daqui a pouco eu volto. Isso mesmo, Joel. A gente fica na torcida mesmo. Daqui a pouquinho você está de volta. A gente continua então aqui com o seu AB Emprego. E olha, o afastamento do trabalho por motivos psicológicos tem se tornado muito frequente no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 20 milhões de trabalhadores sofrem de esgotamento profissional. Quem vê Priscila assim, tranquila num parque, nem imagina o que ela já viveu num emprego tóxico. Tinha a questão dos gritos, tinha a questão da pressão, né? E tinha uma questão muito mais pesada, que era a questão de ser mulher. Era uma empresa que eu só trabalhava com homens. E aí eu passava realmente o assédio, não só moral, mas o sexual também. Eu entrei em depressão. Eu me vi em uma situação que eu nunca tinha me visto. Um tempo depois, ela arrumou outro trabalho, mas teve que parar porque adoeceu de novo. Na segunda empresa eu tive crises nervosas dentro do carro, eu passava mal de tremores, suadeira, coração acelerado. Eu tinha a sensação que eu ia ter um infarto a qualquer momento. As 2 vezes, a designer pediu demissão. Ela preferiu cortar os vínculos mesmo. Mas muita gente faz diferente. O INSS registrou 472 mil afastamentos por problemas psicológicos, 68% a mais do que em 2023. Metas altas demais, muitas vezes cobranças sem freio e ainda tem o medo de ser demitido. Tudo isso pode dar um nó na cabeça do trabalhador e minar o desempenho do profissional. O Ministério do Trabalho até exige que as empresas identifiquem esse tipo de problema, mas na prática isso quase não acontece. Segundo um levantamento feito por uma empresa americana, pouco mais da metade das empresas oferecem o serviço e quase metade dos gestores não sabe lidar com sofrimento mental ou com assédio. Tem muita gente adoecendo no trabalho sem ter para onde correr, diz esta psicóloga. É necessário que se procurar uma ajuda profissional para entender o que está acontecendo. Eu estou percebendo mudanças em mim, mas a ajuda ela não pode ser só medicamentosa. Precisa de uma ajuda psicoterapêutica, de um profissional da psicologia e busca de alternativas para que seja ampliado esse processo de cuidado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 21 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem de burnout, que é o esgotamento profissional, e o estresse prejudica quase 47 milhões de trabalhadores. Inclusive, algumas das orientações para desenvolvimento sustentável do planeta já sinalizam para a necessidade de promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis. 35% da população, dos trabalhadores nacionais, vão ao INSS por questões de adoecimento emocional. E o Brasil, nos últimos 5 anos, esse número aumentou 30%. Então, é muito grave e a gente tem que ter atenção redobrada a essa situação. É muito grave, é muito sério mesmo. E olha, muitos casos de afastamento do trabalho também acontecem por conta do assédio moral. Então a gente volta a falar com Joel Almeida para a gente entender como é que esse tipo de assédio acontece. Como é que a gente pode perceber esses casos, não é isso, Joel?
É muito importante entender o que é assédio moral, Almir, para que a gente possa, né, se inserir nesse contexto e dizer, poxa, isso pode ter sido um assédio moral, isso pode não ter sido, mas quem vai explicar mais para a gente sobre esse assunto é o advogado trabalhista que está aqui conosco, o João Américo. João, boa tarde para você. Primeiro é explicar, né, como eu estava dizendo, o que é assédio moral para o pessoal que está assistindo a gente. É importante entender isso. É verdade. Praticamente são ações reiteradas ou não por parte de amigos, colegas de trabalho, superiores, que visam diminuir, humilhar, depreciar ou provocar algum grau de sentimento que provoque essa ação, né, que pode se transformar em um problema psicossomático, né, em depressão, ansiedade, em relação ao trabalhador. Por exemplo, se você, o chefe, o superior hierárquico, dá metas inalcançáveis, ou se há piadas recorrentes depreciando o funcionário acerca da sua saúde, do estilo de alguma característica física que ele possui, o que pode também configurar, em algum modo, em alguma medida, algum crime de injúria, calúnia, difamação ou até, eventualmente, racismo. Então, basicamente, se configuram nesse contexto de práticas recorrentes que visam depreciar e diminuir o funcionário no ambiente de trabalho. Você aí falou dessas metas inalcançáveis, mas pesquisando mais sobre o tema, encontrei, inclusive, a possibilidade de deixar o trabalhador sem fazer nada, deixar ele escanteado. Isso também pode acontecer. É interessante isso, fazer muito e fazer pouco, ou não fazer nada. Ou seja, a meta inalcançável pode ser uma forma de assédio, ou também a forma de isolar aquele funcionário, não dar nenhum serviço, ou excluir ele de determinadas ações que devem ser tomadas em conjunto, também pode ser caracterizada como assédio. O que é que pode acontecer se esse empregado verificar tudo isso? O ideal é conversar ou ele já pode pedir uma demissão, por exemplo? Primeiro, o trabalhador tem que se munir de provas, de todos os elementos probatórios que estejam possíveis, que ele angariar, reunir documentos, vídeos, áudios, o que for possível. Depois disso, levar junto à empresa. Se não houver esse espaço, ele pode recorrer tanto ao sindicato como ao Ministério Público do Trabalho ou o próprio Ministério do Trabalho e do Emprego. Caso isso não seja sustentável, ele pode ingressar com a ação judicial pela prática de um assédio, e nessa prática de assédio, a aplicação de dano moral e levando também em consideração, dependendo do caso concreto, pode ser configurada a rescisão indireta, ou seja, que é quando a empresa torna insustentável a manutenção do trabalhador no ambiente de trabalho, emprego, deixa de ter aquele trabalho, aquele ambiente de trabalho equilibrado e passa a ser um ambiente de trabalho tóxico, que acaba comprometendo a saúde do trabalhador. Muito obrigado. Dúvidas esclarecidas. João Américo, ele é advogado trabalhista, explicou para a gente sobre assédio moral. É isso, Almir. Volto com você no estúdio. Valeu, Joel. Valeu, muito obrigado pelo AB Emprego de hoje. Bom demais esse quadro, não é? Toda segunda e toda quarta aqui no seu AB1. Bom trabalho para você, Joel. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho você vai ver que a Justiça Federal determinou a suspensão do curso de Medicina do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, oferecido pela UFPE aqui em Caruaru. Os detalhes daqui a pouquinho, hein? A gente volta já, 12h, 21 minutos. Estamos de volta e agora vamos ao seu direito aqui no AB1. O problema de hoje é sobre aquela situação de desconto de banco em relação à pensão. Franklin Portugal é quem vai falar com a gente ao vivo sobre esse assunto. É essa bronca de hoje no seu direito. Boa tarde para você, Franklin. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. Né? Se trata realmente de pegadinha ou pegadinhas, né? Quando o cliente não tem as informações de forma absolutamente clara quanto ao uso de um cartão, por exemplo, e aí isso vai gerar danos para com esse cliente. A gente vai entender melhor aí na explicação de Evani Virgínio, essa telespectadora que nos manda o relato e também em tom de insatisfação. Vamos acompanhar. O meu caso é porque eu tenho um cartão, recebi um cartão de um banco da Ecovan, como se fosse um cartão para fazer compras normal. Depois descobri que esse cartão, ele vem descontando na folha da minha pensão. E por cima eles ainda mandam um boleto para mim pagar. E já faz 3 anos, quase 4 anos que eu venho pagando e não tem fim. Então hoje eu vim aqui para ver se resolve essa situação.
Porque além deles descontar na minha folha, eles ainda mandam um boleto para me pagar por fora. Aí eu descobri que é um RMC, um RMC. Aí eu quero resolver essa situação hoje. Vou ver se resolve, né? E como essa situação prejudica tantos brasileiros aí, né? Todos os dias, né? Enfim, a gente vai tratar desse assunto conversando agora com o doutor Eric Lagos. Ele é presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Caruaru. Primeiramente, boa tarde, muito obrigado por atender o nosso convite, doutor Eric. Diante do relatado pela telespectadora, o que a gente pode dizer, como diagnosticar isso? Né? Boa tarde, Franklin, Almir, queridos telespectadores. Franklin, primeiro a gente precisa fazer um diagnóstico do que é que está acontecendo com ela. Você vê que a consumidora, ela tem até mesmo uma dificuldade de explicar o problema que está se passando. Mas possivelmente nós estamos aqui diante de um cartão de crédito consignado, que é um cartão que fica vinculado ao RMC, que é a reserva de imagem consignável. Esse RMC, ele trata-se de uma reserva de um percentual de 5% que é reservado ali da pensão, aposentadoria ou do salário, geralmente de servidores públicos que estão vinculados ali a um órgão público, e essa reserva ela é descontada diretamente em folha dos pagamentos, essa reserva de 5%. Relacionado ao pagamento mínimo? Exatamente, veja, esse desconto que é feito, desses 5% da reserva de imagem do consignado, ele é um desconto automático referente à fatura do mínimo do cartão de crédito consignado. Então, a partir do momento em que ela ativa esse cartão de crédito que ela recebeu, possivelmente ela recebeu esse cartão sem sequer ter solicitado, a partir do momento em que ela ativa esse cartão de crédito, fica sendo descontado ali da pensão, como é no caso da nossa telespectadora, fica sendo descontado esse 5% do RMC, que é a reserva de imagem consignável. O problema que pode estar acontecendo com a nossa consumidora também pode ser o seguinte: além de pagar esse mínimo do cartão de crédito, ela está recebendo a fatura e pagando a integralidade. Então, possivelmente, ela está aí fazendo um pagamento em duplicidade. Qual é a solução, então? Você já ia me perguntar. A solução é ela procurar a instituição bancária, pedir o contrato para analisar essa situação. Ela já está fazendo uma reclamação no PROCON e, se não for resolvido perante o PROCON, ela pode procurar a Justiça para pedir a devolução dos valores pagos em duplicidade em dobro. E também, sendo ali constatada a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, ela pode vir a ser indenizada por danos morais em virtude da falha do banco, nesse caso, desses pagamentos em duplicidade. Muito obrigado pela participação aqui do doutor Eric Lagos. Aqui com a gente no AB1, daqui a pouco eu volto aqui, nosso telejornal, Almir. Combinado, Franklin, Portugal. Até daqui a pouquinho. Muito obrigado por essas informações. E olha, a Justiça Federal determinou a suspensão do curso de medicina do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, oferecido pela UFPE no campus aqui de Caruaru. Então, bora voltar para a redação, porque esse também é um dos assuntos do nosso portal. Fábio Gomes está voltando ao vivo. Fábio. É isso mesmo, amigo. Muito boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1 e dessa vez mais uma decisão judicial envolvendo esse curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, do campus do Agreste aqui em Caruaru. Esse curso de medicina, ele previa 80 vagas exclusivas para os sem terras e também os quilombolas. Essa decisão ela foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o TRF5, que apontou irregularidades nesse processo seletivo e também na implementação da turma criada por esse programa. Uma série de disputas judiciais envolvem o edital desde o lançamento em setembro de 2025. À época, essas decisões da Justiça chegaram a suspender o processo seletivo em diferentes momentos, antes do próprio TRF5 autorizar novamente essa realização da seleção e o início das atividades acadêmicas. De acordo com essa última decisão, que é a mais recente, essas aulas deverão ser interrompidas após o término do primeiro semestre letivo, já que as disciplinas foram iniciadas em dezembro do ano passado. A suspensão permanecerá até as irregularidades apontadas nesse processo serem analisadas e, eventualmente,
corrigidas. Os questionamentos que deram origem a essas ações judiciais foram apresentados a partir da atuação do vereador do Recife, Tadeu Calheiras, do MDB, que criticou o modelo adotado para a seleção dos estudantes e também para a implementação do curso voltado a esses beneficiários da reforma agrária. A gente tem mais detalhes sobre esse assunto na nossa reportagem do G1 com toda a cronologia dessas disputas judiciais e nós entramos em contato também com a UFPE solicitando a nota de posicionamento, mas até a última atualização dessa nossa reportagem, a instituição não se posicionou, Almir. A gente vai seguir aguardando então esse posicionamento, não é, Fábio? Agora, para a gente mudar um pouquinho de assunto, tem novidades aqui no G1 a respeito do São João de Caruaru, né? Tem sim, Almir. A gente tem uma novidade, mais uma atração foi divulgada para o São João de Caruaru 2026, dessa vez o cantor Gustavo Lima. Esse anúncio foi feito por parte do prefeito Rodrigo Pinheiro na tarde de ontem. O Gustavo Lima é uma das atrações que fará parte, do maior e melhor São João do mundo aqui em Caruaru. A gente já teve outros anúncios que foram feitos, como por exemplo o Roberto Carlos, que vai se apresentar no pátio principal na noite do dia 12 de junho, a noite conhecida tradicionalmente como a Noite dos Namorados. Tivemos também o anúncio da banda Nação Zumbi, que vai se apresentar no Polo Azulão, e também o anúncio da cantora Eliane, que vai subir ao palco do Alto do Moura mais uma vez. A gente segue acompanhando e trazendo essas novidades, à medida que esses spoilers são soltados, e claro, a gente está acompanhando também porque no dia 19, próxima semana, vai ter o lançamento da programação completa do São João 2026 de Caruaru, Almir. Perfeitamente. Fábio Gomes e os destaques do G1 nessa quarta-feira. Fábio, muito obrigado, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo ligado aqui com a gente, meu amigo. Valeu, Fábio. E a seguir tem a B Esporte com a reapresentação do Central. O time está de olho na disputa da Série D e com velhos conhecidos na área, hein? Agora é meio-dia, 31 minutos, a gente volta já. Estamos de volta para você, meio-dia, 33 minutos, e começa amanhã mais uma edição da Feira de Imóveis de Caruaru. A expectativa é de que sejam movimentados mais de 80 milhões de reais em negócios durante o evento. Então a gente volta a falar com Franklin em Portugal, até porque essa é uma grande oportunidade para realizar o sonho da casa própria, de um apartamento, quem sabe. Não é isso, Franklin? É isso mesmo, Almir. Por enquanto, aqui é tudo em clima de preparativos, Mas amanhã, a partir das 9 da manhã, o evento começa de fato. Quanta gente não chega, com esse sonho dessa conquista da casa própria? Vou conversar aqui com o Romero Cavalcante, superintendente de rede da Caixa Econômica Federal. Boa tarde, Romero. De que maneira as condições acabam oferecendo essa facilidade para a realização desse sonho de muitos, Boa tarde, Frank. Você falou bem, Esse sonho começa amanhã e vai até domingo, de 9 às 20 horas. Vamos ter aqui na feira 3 mil imóveis ofertados, com um detalhe importante: 2 mil deles nos 2 programas de subsídio que existem, ou seja, Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que vai até 55 mil de subsídio, e o Mora Bem, do governo estadual, que vai de 20 mil, ou seja, 75 mil de entrada para você realizar o sonho da casa própria. As condições são plenamente analisadas, também há oportunidade de simulação. Isso, rendas a partir de R$ 1.800, você já pode realmente sonhar com esse sonho, realizar esse sonho, na verdade. Mas é importante dizer, venham para cá, saiam do sofá, venham fazer sua simulação, venha aprovar sua carta de crédito aqui na hora. Vamos ter correspondente bancário da Caixa Econômica, vamos ter também nossos empregados da Caixa, nossos gerentes para tirar dúvidas. Vamos ter um stand dedicado a isso, para que a gente consiga atender o maior público possível que venha para cá para a feira de amanhã até domingo. Então, essa parceria da Caixa Econômica com construtoras, imobiliárias? Isso, aqui na feira vamos ter 12 construtoras e 5 imobiliárias. Os construtores vão trazer aqui lançamento, vão ter imóveis que vão ser lançados a partir de amanhã, ou seja, imóveis na planta, mas também teremos imóveis prontos para morar, ou seja, lançamento de outros meses que já tem unidade pronta, que você pode já aqui escolher e já sair daqui com a chave na mão. Imóveis destinados para várias faixas de renda, como você falou aí, uma mínima, por exemplo, R$ 1.800? R$ 1.800 a gente já fez alguma simulação, e quando a gente coloca os 2 subsídios, isso é importante dizer, a parcela fica muito em conta. A parcela fica geralmente muito próximo, inclusive, do que muitas vezes você paga de aluguel. Ou seja, se você vem para cá e fazer aqui a simulação, fazer a aprovação e quer trocar o aluguel pela casa própria, chegou a hora, é aqui na Feira de Imóveis de Caruaru. Até domingo a oportunidade, sim, então, de largar o aluguel, Isso, é uma oportunidade única. É a primeira feira de 2026, a gente
espera ter um recorde de vendas, a estimativa da feira é de 80 milhões, porque nós temos esses 3 mil imóveis, como eu falei lá na frente. É importante dizer, venham para cá, saiam de casa, traga sua documentação pessoal, identidade, CPF, comprovante de residência, contra-cheque. Se não tem renda formal, vale extrato bancário, vale extrato de cartão de crédito, vale suas contas que você paga. O importante é vir, olhar, escolher, simular e sair daqui com o sonho realizado. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Tudo aqui, hein, gente, na estação ferroviária a partir de amanhã. Almir? Exatamente, Franklin, bem no centro da cidade. Valeu, bom trabalho para você, Franklin. E vamos para o AB Esporte agora, porque no Central o clima é de preparativos para o início da Série D do Brasileirão. Então, Matheus Antunes está chegando com todos os detalhes dessa expectativa alvinegra. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no AB1. Pois é, temporada 2026 começou e o elenco da Patativa se apresentou ontem e a gente esteve presente acompanhando esse primeiro momento do elenco centralino. Podemos, inclusive, encontrar os jogadores que já passaram pelo Central, os velhos conhecidos que estiveram ano passado. Vimos também caras novas lá no Lacerdão. O clima por lá é de bastante otimismo. Vamos conferir agora na matéria. 24 de agosto de 2025. O Central empatava sem gols contra o Maranhão e era eliminado nas oitavas de final da Série D, depois de ter feito a melhor campanha da história do clube na divisão. Mas os tempos são outros, uma nova história está prestes a começar e ontem teve a apresentação do elenco da Patativa para a nova temporada. Ao todo, 15 jogadores estiveram presentes no estádio Luiz José de Lacerda, onde teve reunião da diretoria com os jogadores e avaliação física dos atletas. Lá estavam algumas figuras já conhecidas do torcedor centralino. Feliz pelo meu retorno, né? E muito honrado de estar vestindo as cores do Central. E assim, a régua, ela aumenta, né? Competição, cada ano que passa, tá ficando mais difícil. E assim, foco na preparação agora, né, cara? Para que a gente não possa errar durante a competição e buscar o tão sonhado acesso com toda a humildade do mundo. O caminho que eu sempre quis estar era aqui. Desde que eu saí ano passado, eu venho conversando com o presidente, com a direção, tentando organizar a minha carreira para conseguir esse retorno. E assim está acontecendo, graças a Deus, e vamos para cima. Fico muito feliz desse carinho, desse respeito que a torcida tem por mim. Sem dúvida nenhuma, esse carinho, esse respeito é o meu, que eu tenho por eles também. Além deles, o comandante também está de volta. Leandro Senna tem a missão de superar a campanha que marcou a temporada passada. Se Deus nos colocou aqui de volta é porque ele tem um propósito, né? Essa continuidade de trabalho eu acho que é importante também, né, para a sequência da temporada. Né? O Central com certeza virá forte, né, como foi no ano de 2025. E a gente espera que a gente tenha sucesso com os novos jogadores que estão chegando, se juntando aos jogadores remanescentes, né, que já conhecem o nosso estilo de jogo, a nossa maneira de trabalhar. Mas também tem cara nova chegando. Por exemplo, o Pingo, experiente jogador de 34 anos, com passagens inclusive pelo Santa Cruz, e sabe bem o que representa o Central. É satisfação enorme estar aqui, novamente em Pernambuco, numa equipe como Central, poder dar o meu melhor aqui, poder construir a minha história aqui, pela minha experiência que eu passei aí por vários clubes aí, espero dar o meu melhor aqui e sair daqui com um objetivo alcançado, que é o acesso. E quem achou que parava por aí, tá muito enganado. O Central ainda busca reforços para compor o elenco, principalmente no setor ofensivo. Acho que é o que toda equipe busca, né? Sobretudo ser assertivo em ataque, né? Porque não tá fácil contratar atacantes que tenham esse poder de finalização, né, de fazer os gols. Então a gente está tentando filtrar bem as opções que nos chegam para que a gente seja assertivo e o torcedor do Central tenha no ataque a sua maior força. Central dá start na temporada 2026 e aqui no Lacerdão tá assim, novo gramado, as arquibancadas sendo pintadas para receber o torcedor que será o 12º jogador. E por conta disso, o Central deve fazer sua pré-temporada ou no estádio Antônio Inácio, o Veracruz, ou no Ninho do Gavião. Nosso gramado aqui só vai ser liberado na próxima semana, que vai ser liberado para treino. Então, na última semana do mês é que a gente vai treinar no Lacerdão e já fazer o amistoso do caso na última semana, já a inauguração do gramado e daí toda a estrutura, pintura e tudo que está sendo preparado. Com rostos conhecidos, reforços chegando e uma nova temporada batendo a porta, o Central tentará reescrever a história. Digamos que é uma continuação, uma vírgula de 2025 e não um ponto final.
A esperança do torcedor alvinegro é que essa nova história que parou nas oitavas de final possa ser de um sonho, o de acesso à terceira divisão. É isso aí, a gente viu alguns retornos da Patativa e tem mais alguma volta acertada com o Central, Matheus? Almir, tem sim, viu? A nossa equipe do GE apurou que um dos destaques do Central em 2025 vai voltar para o clube. Augusto Potiguar, lateral direito, dono da bola parada, está retornando ao clube caruaruense. O defensor foi titular na Série D de 2025 e vai novamente trabalhar com o treinador Leandro Senna e vários companheiros de equipe que atuou no ano passado, que também estão retornando. O Central ainda não confirma oficialmente o acordo, mas a gente conseguiu apurar e traz essa informação para a torcida centralina ficar tranquila em primeira mão. Augusto Potiguar estava no Campinense, na Paraíba, onde disputou o campeonato estadual por lá e foi um dos destaques da competição. Valorizou, viu, o jogador, um reforço que certamente está sendo bem comemorado pela torcida. Era bastante pedido, viu, Almir? Exatamente, é isso, o rei da bola parada. E se o futebol profissional aqui da capital do Agreste está animado, não é diferente quando a gente fala sobre a turma dos campinhos espalhados por aí. Inclusive amanhã tem resenha garantida, né, Matheus? Exatamente, meu amigo. Amanhã tem mais um episódio da 5ª temporada do GE no Racha e dessa vez com a galera do Titãs do Gramado. O povo lá não tava para brincadeira não, viu? Até campeonato rolou com direito a times perfilados no gramado, só aquele negócio, naipe de qualidade. E só para a turma ficar na expectativa, vamos conferir um pouquinho como foi essa resenha. Titãs do Gramado! Racha! O GE do Racha! O GE do Racha! O GE do Racha! Agora eu vi também que é dividido em times. É. Tem panelinha não, né? Rapaz, tem uns dias que tem panelinha. Todo engomadinho, cortou o cabelo, fez a barba só pra aparecer, foi. Essa aquilo, né? Mãe, tô na Globo. É isso aí, a gente já está aguardando, meu caro Matheus. A resenha está garantida, viu? Então, todo mundo amanhã assistindo o nosso AB1 para conferir. Pois é, e para saber mais informações sobre o esporte aqui de Pernambuco, dos nossos times aqui da região, o Globo Esporte está chegando com o Thiago Medeiros. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Amadas, cheiro para vocês, que saudade, daqui a pouco tem Globo Esporte coladinho aí nas notícias da tua região, 1h01 da tarde a gente está chegando com o GE. Para falar de Liga dos Campeões da Europa, ontem tiveram vários jogos, a gente vai estar mostrando para vocês. E mostrar também que a base do esporte foi muito forte, campeã, vencedora, com protagonismo. Falar do Santa Cruz também aí que está se remontando para a disputa da Série C, que começa em abril, contratando bastante, dispensando e trazendo novos atletas. E o Náutico, né, que está juntando os cacos depois da lapada que levou no final de semana, que machucou bastante. Mas tem que se remontar, se reencontrar, porque daqui a 2 semanas, daqui a 2 domingos, o Náutico estreia na Série B, jogo contra o Criciúma aqui nos Aflitos, jogo que a Globo vai mostrar para você. Esse é o cardápio do Globo Esporte, que também vai trazer o rolê aleatório de Carlo Ancelotti, nosso técnico, o homem que vai trazer o Hexa pra gente. Ontem foi para Mirassol, atrás de Neymar, só que Neymar não jogou. A gente vai explicar essa história daqui a pouco no Globo Esporte. 1h01 da tarde eu chego. Cheiro, demoral. O cardápio tá bom hoje, então confere lá também. Vou ficando hoje por aqui, pessoal, mas também fazer aquele convite de sempre. Acessa lá o nosso portal GE Caruaru Região, tem todas as informações que a gente trouxe aqui e muito mais, beleza? Combinado? Almir, forte abraço para você, meu amigo. Grande abraço para você, Mateuzinho, valeu! A seguir, pessoal, tem a terceira reportagem da série 60 Mais On, Conectados ao Trabalho. A gente vai mostrar 2 exemplos de gente experiente que segue na ativa. 12h, 45 minutos agora. Estamos de volta para você, 12h, 47 minutos, e agora vamos até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo em Garanhuns. Olha aí, imagens ao vivo na sua tela. Lá na Cidade das Flores, o dia deve ser de sol com nuvens, muitas nuvens. À noite podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas. Agora, os termômetros marcam 29 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19.
Então a gente aproveita e vai voltar ao vivo à Cidade das Flores, porque está começando hoje a Expo Garanhuns, uma feira que reúne aproximadamente 600 animais até o próximo domingo. Leonardo Costa vai falar sobre esse evento que tem uma programação bem extensa. Não é isso, Léo? Almir, já está tudo pronto por aqui, viu? Almir já... Almir, já está tudo pronto por aqui, viu? Já tem gente fazendo visitação. A expectativa é que o evento vai até aqui justamente até o domingo, dia 15, é de 250 milhões em negócios. Eu estou aqui com o Edival Veras, que é diretor da Colpan, que é essa cooperativa que está organizando o evento este ano. Conta aí pra gente o que é que o público vai encontrar este ano justamente neste... A gente perdeu aqui a comunicação com o repórter Leonardo Costa. A gente vai seguindo então com o seu AB1. Bom, agora a gente vai à terceira reportagem da série 60 mais ON Conectados ao Trabalho. Hoje nós vamos conhecer um homem de 65 anos que continua exercendo a função dele de empresário. E vamos ver um outro homem de 59 que está de olho nos 60 com muitos planos. Veja. O dia a dia dele envolve o gerenciamento de diversas situações. As decisões que impactam o sustento de muitas pessoas. Este sertanejo de Serra Talhada, que cresceu no Recife, é Carlos Alberto Pereira, de 65 anos. Empresário agora, mas Carlos Alberto trabalhou por 16 anos na supervisão e também como gerente de empresas de transporte e logística. Até que veio para Caruaru em 1994. Eu comecei na confecção e durante a confecção eu percebi que existia outro nicho de negócio, né? E aí foi quando a gente, depois de 5 anos, encontrou outra saída para os negócios e aumentar os negócios. Foi quando a gente começou a empreender no segmento de expositores, manequins, araras, cabides, né? Naquela ocasião existia uma demanda reprimida, nós sendo um polo confeccionista, não tinha quem vendesse os expositores para os lojistas. Os lojistas vinham à cidade de Caruaru, de Toritama, Santa Cruz, adquirir suas confecções para revender nas lojas, e aí nós começamos a vender os expositores, né? Como empresário, apesar dos trancos e barrancos à época, ele foi se encontrando. Eu percebi, né, numa visita que eu fiz em uma loja em São Paulo, percebi que eu vi aquela loja ali e me deslumbrei. Eu digo, pô, como é que em Caruaru não tem uma loja dessa, de vender esse produto? E ali já me despertou e 3 meses depois eu estava abrindo a primeira loja aqui, né, devido à minha visão do negócio e à minha necessidade de sobrevivência também. E esta é a empresa atual com mais de 2 décadas, a Metalúrgica no Distrito Industrial de Caruaru, voltada para a produção de estruturas metálicas utilizadas em redes de supermercado, farmácias e diversos segmentos de estabelecimentos comerciais. Com o Carlos Alberto aí caminhando entre funcionários e o maquinário, aos 65 de idade e orgulhoso da vida de estar ativo. Eu me sinto muito bem, ainda um jovem. A dinâmica da indústria, ela nos revigora a cada dia, porque ela é um desafio para você melhorar processo, né? Melhorar trabalho e lidar com pessoas, porque o crescimento ele vem naturalmente devido ao trabalho e ao foco, as pessoas, porque tudo são processos e pessoas. E sem as pessoas nós não conseguimos fazer nada. Você pode criar uma indústria, investir em equipamentos, mas nós precisamos das pessoas. E hoje nós temos 120 empregos diretos, né? E nem precisamos sair do Distrito Industrial para encontrar outra história que merece atenção. Ele foi abraçado, adotado por Caruaru. Jorcelei Lacerda Cordeiro nasceu em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Mas quando tinha 7 meses de idade, a família se mudou aqui para a capital do Agreste. Ele é um diferencial em meio às histórias que estamos contando. Jorcelei ainda tem 59 anos e vê as portas abertas para os 60 mais. Claro, não tem problema nenhum.
Jorcelei tem muitos planos pela frente. A gente tem que começar a ver, eu não sei, a partir de agora a gente começa a ponderar quanto tempo a gente tem de saúde, 20 anos, 30 anos. Então eu passei 40 anos da minha vida trabalhando. Eu não quero passar mais 30 anos trabalhando para depois simplesmente ir embora. Eu quero agora trabalhar, manter o que tem, mas viver e ser feliz. E este lazer tão prezado pelo empresário Jorcelei Lacerda Cordeiro tem cilindradas de emoção. As fotos são alguns dos registros dele rodando pelo Brasil na querida moto. É o prazer das estradas e de fazer amizade por aí afora. Isso é um dos hobbies que eu tenho. Isso aí a gente não pode fazer sempre, porque a empresa não pode, ela exige da gente. Mas quando dá, um dos prazeres que eu tenho é pegar a moto e sair visitando os amigos do Brasil afora. Muito bom. Qual é a sensação de liberdade? É realmente a sensação de independência e o maior prazer que a gente tem é saber que é bem-vindo onde chega. A gente sabe o histórico da vida da gente, do que a gente fez, do que a gente plantou e saber que a gente está colhendo onde chega é bem-vindo, bem recebido, é acolhido com amor, isso não tem preço. Mas, como empresário, Jorcelei é responsável pela produção de embalagens. Produz mais de 1000 modelos de caixas. É a marca de alguém que teve um olhar empreendedor anos atrás. Tempo, como eu decidi ser empresário, a proposta era um carro de pipoca. Eu ia fazer o carro de pipoca, que ia ser o melhor carro de pipoca da cidade. Mas na ocasião eu vi um cidadão reclamando do ramo de embalagens porque trabalhava demais. Eu, na ocasião, xinguei ele interiormente, né? E disse, cabra preguiçoso, pois eu vou fazer, eu quero trabalhar mesmo. E fui, desmanchei uma caixa, vi como era, fui vender. A primeira venda, eu vi que eu fiz uma caixa muito grossa, o papelão muito bom, o material muito bom, vendi perdendo dinheiro, mas insisti, vi que com aquilo ali vinha um aprendizado. E fui fazendo os ajustes e, há algum tempo, eu estava com a clientela já formada e com o nome no mercado. Embalagem. A minha primeira máquina foi essa daqui. Eu trabalhava não tinha máquina, eu cortava e vincava com essa faca. Até hoje eu tenho ela guardada na minha gaveta, eu tenho o maior ciúme dela. Tenho muitas máquinas que foram conquistadas, mas aqui é a mãe de todas. Símbolo de muitas vitórias? Muita, aqui é o símbolo. Só eu sei o que eu passei, quantas noites eu virei com essa faquinha aqui, cortando as folhas para no outro dia entregar a caixa. Que no início era artesanal, depois foi que se tornou industrial. Minhas máquinas primeiras, inclusive, foram construídas por mim. Eu não sabia onde vendia, eu produzi, eu projetei, eu fiz. Não eram muito eficientes, mas era melhor do que trabalhar manual. E com o tempo eu fui descobrindo os fornecedores, fui comprando as máquinas e fui me ajustando. Jorcelei tem clientes por diversos estados do país, sendo mais um caso de quem está ok para tocar os negócios. Como ele fez questão de deixar claro, sempre haverá tempo para ouvir este motor funcionando, a bordo da máquina sobre rodas, acelerando para o que faz muito bem ao coração. E amanhã, na última reportagem da série, vamos conhecer 2 médicos idosos que têm uma história e tanto de contribuição para a saúde de muitos pacientes e seguem em atividade também, hein? Pois é. Bom, então vamos seguindo. A gente retoma aqui o contato com Leonardo Costa sobre a Expo Garanhuns. Ele traz os detalhes ao vivo. Léo? Val, olha, Almir, por aqui já está tudo pronto, viu? Olha só, já tem muita gente fazendo visitação. Eu estou com o Edival Veras, que é diretor da Copan, cooperativa que está organizando este evento. A expectativa é de movimentação é de 250 milhões de reais nesses dias, né? O evento vai até o dia 15. Edival, diz aí pra gente o que é que o público vai encontrar esses dias. O evento, a Expo Garanhuns, vem esse ano com muita força. É a primeira edição. E é uma exposição de animais onde vai ocorrer muitos negócios. Esse ano o foco é pecuária leiteira, pecuária de corte, agricultura, ovinos, caprinos e equinos e vários estandes expondo
tecnologia, equipamentos, implementos. Então a expectativa da gente é uma expectativa muito boa. Estamos tendo também torneio leiteiro, palestras, shows. Então vai ser uma programação bastante ampla. E a gente espera contar com a participação de muitos visitantes para ver como funciona a produção de alimentos, a produção rural. É um prazer muito grande para a gente estar aqui realizando esse evento. Também são muitos expositores e muitos animais também. Exatamente. Estamos com mais de 600 animais e mais de 40 expositores. Então é uma exposição grandiosa, é um evento que a gente espera trazer muito intercâmbio e desenvolvimento, não somente para Garanhuns, mas para toda a região. Estamos recebendo animais de vários estados aqui do Nordeste, do Ceará, da Bahia, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, do Sergipe. Então a expectativa é muito grande. Tá certo, Edival, muito obrigado pelas informações. E tá aí, vai até domingo, dia 15, evento aí sempre encerrando, quando a noite encerrar, viu? Indo até às 11 horas da noite. Almir, volto contigo. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado ao entrevistado também que participou ao vivo. Valeu! Agora a gente vai aproveitar para dar mais uma olhadinha na movimentação do trânsito, hein? Vamos ver aí essas imagens ao vivo, ali no centro da cidade, na conexão do centro com o bairro Divinópolis ou Maurício de Nassau. Quem segue ali, ó, direto pela Armando da Fonte, vai lá para o bairro Divinópolis, por exemplo. O pessoal está fazendo a conversão, descendo aí a Viscondidinha 1, mais à direita do seu vídeo, ó, e pegando a Armando da Fonte também. Bastante movimento de carros e de pessoas também nesse instante. E olha, nessa quinta-feira tem o AB Saúde no nosso consultório. Vamos falar sobre o glaucoma. Aproveite e participe, mandando a sua pergunta. No AB Saúde desta quinta-feira, vamos falar sobre uma doença silenciosa, considerada uma das principais causas de cegueira irreversível do mundo, o glaucoma. A doença afeta o nervo óptico, que é responsável por levar as informações visuais do olho ao cérebro. Tem dúvidas sobre glaucoma? Então mande as suas perguntas para o nosso WhatsApp 991988212. Muito bem, daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com a gestora de projetos do Sebrae Pernambuco, Palona Pecei. Vamos falar sobre o empreendedorismo feminino. O Panorama começa às 2 horas, na rádio que toca notícia. E o AB1 dessa quarta-feira termina agora, pessoal. Agradecendo demais a companhia de todo mundo. Uma ótima tarde, hein? Para que você descanse e daqui a pouquinho volte para o trabalho também. Valeu!